com as informações do Galo numa semana do Atlético, Damião, dividida entre o Clássico e o Tribunal. Como será essa divisão? Boa noite, Álvaro. Boa noite, um abraço para você, um abraço para os ouvintes da turma do Bate-Bola. O Clássico, vamos falar primeiro do Clássico. Inclusive, a notícia que o Atlético acaba de informar aqui, ó. Vai começar na próxima sexta-feira a venda de ingressos para a torcida do Galo, visando o duelo com o América. Os preços das entradas será R$ 160 a inteira, R$ 80 a meia para o setor da cadeira Ismênia, o de visitante, acesso via portão 10. O setor especial Ismênia, o inferior, será ocupado por alguns convidados do Atlético. Portanto, a partir de sexta-feira, 1.900 ingressos é a carga para a torcida do Atlético. A expectativa é que o Atlético venda todos os ingressos possíveis para essa partida contra a equipe do América. Para esse jogo contra o América no próximo domingo, Zaratio não fez o treinamento nesta terça-feira, não participou do treinamento como vivia uma expectativa. A expectativa é que ele já trabalhasse numa transferência do departamento médico para o departamento físico na transição. Isso não aconteceu, portanto, ele não joga contra o América. Não há por que também preparar o jogador faltando 2 dias para um jogo como esse, se ele não estava até agora, e depois o Atlético tem um bom tempo. Próximo, se passar, claro, pelo América, né? Passando pelo América, a primeira partida da final é no dia 30, no final do mês. Então o Atlético tem um bom tempo de preparação para o Zaratio, preserva o jogador para as finais do campeonato, chegando à final. Edu Panzi, quando o Zaratio estiver 100%, como é que coloca o Zaratio no time aí, Edu? Vai ter que sobrar para alguém, né? Até para o próprio Zaratio. Você acha que corre o risco dele não voltar a ser titular? Léo, eu acho que corre o risco para todo mundo. O setor que o Zaratio joga ou jogava antes da lesão era o setor direito. Aliás, trocou muito com o Scarpa, né? Às vezes um ia para a esquerda. Hoje quem faz o lado direito é o Alisson. O Filipão usa um ponta pelo lado direito. O Scarpa tem jogado mais centralizado. Pelo lado esquerdo, há outra briga, para mim, entre Igor Gomes e Rubens, com características diferentes, mas que já estão brigando por titularidade. E volta o Zaratio, que se adapta melhor pela direita ou pelo centro. Muita gente fala em dor de cabeça, né? É uma dor de cabeça. Você imagina o Filipão lá com a dona Filipona, lá no apartamento dele. Dona Filipona, pega uma Neusaldina pra mim que eu tô com dor de cabeça, que o Zaratio tá voltando. Isso não é dor de cabeça, é solução, né? Mas hoje ele tem características bem diferentes do Alisson, né? Não, totais. Então, assim, é normal que o Filipão possa fazer isso, seria inteligente, inclusive, utilizando de acordo com o que o jogo propõe para o Atlético. Um jogo que ele precisa de um Zaratio, um cara que centraliza mais, que tem um jogo mais coletivo, ou um jogo que ele precisa do pontinha, do cara que parte ali pelo lado direito. Só que o Zaratio tem um tamanho, o Zaratio é ídolo da torcida. Entendeu o peso de quando ele estiver liberado? É claro que eu entendi, essa discussão é ótima, ela tem que ser trazida mesmo para as mesas de debate, mas nós precisamos, nós que estudamos futebol, estamos mais atentos à parte tática, nós precisamos começar a normalizar nos grandes elencos, não falar em 11 titulares. A gente está vendo o Flamengo do Tite com o Gabigol e o Bruno Henrique reservas. Olha o tamanho desses dois, na história do Flamengo. E hoje eles são reservas. E tá tudo certo no Flamengo, eles entram no decorrer do jogo. Por que no Atlético, ali na frente, um Zaratio que tem uma história linda, não pode ser reserva? Por que no Atlético, ali na frente, o próprio Scarpa, em determinado jogo, não pode sentar no banco? Eu não estou falando de Paulinho e Hulk, até porque esses dois não têm substitutos. Mas o meio de campo do Atlético hoje, há uma briga saudável e ótima. É uma briga que vai estar no dia a dia, os treinos vão ter intensidade maiores por conta disso, entrega desses atletas, e o dia a dia vai mostrar ao Filipão quem ele deve escalar ou não, e o adversário idem. Vai ter adversário que o Filipão vai olhar para o Atlético e vai falar, opa, hoje eu preciso de um ponta. Esse jogo aqui demanda um cara com velocidade de um contra um pela direita. Ou outro jogo que vai falar, hoje eu preciso de um cara que tem característica mais de meia pelo lado do campo, que vai fazer uma diagonal, e pode ser outro atleta. Então tá na hora da gente normalizar dentro desse elenco qualificado do Atlético, e que dali a pouco tem o Bernard que chega para esse setor. Também, mais um. Que alguém bom vai estar no banco. Porque senão, Léo, o que adianta a gente cobrar elenco qualificado para disputa de grandes competições se toda vez a gente fala, não, fulano não pode ficar fora desse time? Pode sim, pode ficar, porque tem outro tão bom quanto no elenco. Eu não gosto de concordar com você, Edu, mas você tirou um 10 nessa. Obrigado. Porque é exatamente isso. Eu acho que passa pelo torcedor, passa pela imprensa, talvez até mesmo na cultura dentro do futebol, aceitar que realmente os bons elencos,
eles não têm ali 11 mais, aquela coisa que a gente cresceu ouvindo, né? 1 a 11. Você sabe do 1 a 11. Não, bom é o time que tem do 1 ao 15. Porque aí sai um, entra outro e consegue se condicionar ali para um jogo utilizando um bom elenco. Então, eu acho que o Edu foi perfeito. E cabe a nós também, jornalistas, a torcida, entender. Agora, concordar com as escolhas, aí vai ser de cada jogo. E preferências, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E isso precisa ser respeitado também. Inclusive, um outro detalhe. Por exemplo, hoje o Zarate brigaria pela posição com o Scarpa? Com o Alisson. Ou com o Alisson. Ou com o Alisson. Vamos colocar o Scarpa aqui, porque o Alisson está muito bem, o Scarpa não está tanto. Mas o Scarpa é o momento dele. O Scarpa não está tão mal assim, não, tá? O Scarpa é o segundo jogador em número de passes decisivos no Atlético na temporada. O Scarpa contra o América, muita gente falou, tá mal fisicamente, foi o segundo jogador que mais correu em campo, foram 12 quilômetros. Ele só está atrás do Hulk em passes decisivos, foram 12 na temporada até aqui e 10 com bola rolando, ou seja, nem com bola parada. Então, o Scarpa não está tão mal assim, não. É bom dar esses números, por quê? Porque o torcedor do Atlético lembra do Scarpa decisivo a favor do Palmeiras, antes de ir para a Europa. Porque esse ainda não é no Atlético, mas os números que o Edu traz, eles dão uma clareada no horizonte. E uma sustentação para o Filipão ao escalá-lo. Claro, porque todo mundo, e é normal essa expectativa, e eu me incluo nela, quando o Scarpa chegou, você pensou, o time do Atlético está pronto, faltava essa peça, o Scarpa vai entrar e vai deitar. Mas demanda um tempo para que ele deite, para que ele jogue demais. Mas é importante, acho que o Du foi bem nesses números, porque mostra muitas vezes o que não aparece ali no jogo. E o Scarpa, Léo, do Palmeiras, ele demorou um pouco também para engrenar. O Scarpa só foi dar a primeira assistência no Palmeiras no 8º jogo. O Atlético jogou com o América, foi o 9º jogo do Scarpa. Aliás, foi o 8º jogo do Scarpa. Então, não dá para comparar o Scarpa do Palmeiras, o final do Scarpa, com o início do Scarpa no Atlético. A comparação tem que ser com o início do Scarpa no Palmeiras, e que foi muito parecido em termos de números. Demora ainda, gente. É preciso dar tempo ao atleta de adaptação, de entrosamento. Aos poucos o Scarpa vai se adaptando. E o tempo que precisa é justamente esse. É quando você tem um campeonato, né, que é o campeonato estadual, que exige menos em relação aos campeonatos que você vai disputar durante a temporada, que é a Copa do Brasil, o Brasileiro e a Libertadores. Então, o tempo para poder recuperar um atleta é justamente agora, e é o que o Filipão está fazendo. Ô, Damião, fala mais do Galo. Pois é, vamos falar agora do julgamento que aconteceria hoje, terça-feira. Tem inclusive uma matéria no itatiaia.com.br. Dá uma passadinha lá, a matéria do Lucas Sanches, do Túlio Kaiser, para você poder acompanhar e ter todos os detalhes desse julgamento. O Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, que é o TJD, confirmou a remarcação do julgamento do Atlético após a denúncia de homofobia para quinta-feira. Quinta-feira, lembrando o caso, foi no dia 3 de fevereiro, naquele clássico contra o Cruzeiro. Os cânticos da torcida do Atlético, quando o Rafael Cabral, goleiro, ia cobrar o tiro de meta, não cabe mais, né? Não cabe, não tem mais espaço para isso. O Corinthians tomou uma punição no Campeonato Brasileiro, exatamente pela mesma situação. Mas no caso do Atlético, inicialmente o julgamento estava marcado para o dia 27 de fevereiro, acabou adiado porque a equipe jurídica do Atlético apresentou evidências de defesas próximas ao julgamento e para melhor análise das provas foi remarcado para a próxima quinta-feira. E nesse julgamento pede-se inclusive a exclusão do Atlético do Campeonato Mineiro. Aí eu acho que não é tanto, né? Excluir o time do campeonato estadual, eu acho que não é tanto. O Atlético pode pegar uma punição? Pode pegar uma punição. A torcida tem que entender claramente o recado que está sendo dado a ela, tem que entender. Não tem mais espaço para esse tipo de cântico homofóbico em estádio de futebol. A pessoa paga ingresso, acha que pode falar o que quiser, cantar o que quiser, gritar o que quiser, e não é assim, né, Léo? Ô Álvaro, você estava na Arena Independência, no Arena MRV. No sábado, e o Du estava acompanhando o jogo, evidentemente. Quando o gol do Paulinho foi anulado, o primeiro gol que o Paulinho fez, um gol até muito bonito, por impedimento, um impedimento claríssimo. Eu estava ouvindo a Itatiaia, inclusive, e a gente relatou que copos de cerveja foram jogados no campo, em direção do bandeirinha. Gente, isso precisa parar. Isso precisa parar. Todo jogo na Arena MRV, ou seja no Mineirão, ou que seja no Independência, ô Du, fica lá o placar, o locutor falando, gente, não jogue nada no campo, você pode prejudicar o time. Não jogue nada no campo, porque é uma falta de educação absurda. E é impressionante. Ingresso caro, gente que se diz bacana, mas mal educada.
Impressionante como isso não cessa aqui no Campeonato Mineiro, nos jogos aqui nos nossos estádios. Parece normal, tudo bem, vou jogar um copo, você para com isso. Aí precisa punir o clube, porque aí o Atlético não tem culpa, cara. Aí o Atlético vai tomar uma punição, porque um babaca joga cerveja lá no campo, joga uma coisa no campo, e o clube é punido. Mas é porque aí o torcedor não vai mais... Tá punindo quantos torcedores, cara? Tá punindo uma torcida inteira. Então, Du, tem que parar com essa chatice. E olha, eu acompanho, você também, a gente acompanha jogos de outros estaduais, e isso tá virando uma prática muito comum no futebol mineiro. E isso precisa parar. Assistir futebol tomando uma cerveja é uma delícia, né? E no estádio é melhor ainda. A gente não faz mais porque hoje a gente vai ao estádio trabalhar. Mas, além de falta de educação, Léo, é burrice, uma burrice e desperdício, né? Desperdício. Você paga caro numa cerveja, aí vai lá e joga ela dentro do campo. E dali a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai proibir de novo venda de bebida alcoólica, como acontece na Argentina, por exemplo. Uhum. Quando proibirem a venda de bebida alcoólica, não vai ter mais copo de cerveja dentro do campo. Vocês querem a medida extrema? Não, né? Então parem com isso. 6h50, boa, Du. Fala mais do Galo, Álvaro. Sobre o julgamento, então, o Atlético prepara toda a defesa dele, porque de acordo com, na denúncia do procurador Dr. Felipe Bartolomeu Moreira, os torcedores não foram identificados. Na defesa do Atlético não tinha como identificar o torcedor, porque era boa parte da torcida com cânticos homofóbicos. O Atlético faz a defesa dele, essa defesa será apresentada na próxima quinta-feira. O Atlético, claro, não acreditando em exclusão do campeonato, mas ser punido, o Atlético pode sim ser punido pelo TJD da Federação Mineira de Futebol. Amanhã, quarta-feira, o técnico Filipão comanda treinamento novamente no Atlético, e treinamento amanhã, assim como hoje, e durante toda a semana, na verdade, será pela manhã. O Brian Palacios foi apresentado já pelo Atlético, mas hoje deu a primeira coletiva dele. Então, de forma oficial, ele foi apresentado à imprensa e, consequentemente, à torcida do Atlético, o Brian Palacios. Nesta terça-feira, a gente vai repercutir a entrevista do Brian Palacios na programação da Itatiaia. Por falar na programação da Itatiaia, daqui a pouco tem um Bastidores com o nosso Thiago Reis, né, no lugar...